Salmo 118 é o salmo do meio da Bíblia. Vocês estão entendendo? Mais ou menos. São 594 salmos por um lado, 594 capítulos para um lado, capítulos para o outro, e esse salmo bem no meio. Ele é o centro da Bíblia. E é um salmo messiânico. Ele trata da pessoa de Cristo. Ele fala da excelência da revelação da Bíblia. A chave que destranca a interpretação bíblica é a pessoa, os ensinos, os feitos e o sacrifício de Cristo. A Bíblia não pode ser entendida sem a pessoa de Jesus. Nós entramos na paranoia. E este salmo, ele, como o Salmo 110, é o salmo mais citado no Novo Testamento. Há 12 vezes a citação desse salmo no Novo Testamento. Essa é uma das regras da canonicidade de um livro, é que ele tenha sido citado na sua recorrência em outros livros da Bíblia. Então nós vamos ler o Salmo 118. Vamos ler o Salmo todo, porque nós vamos ficar muitos meses nesse Salmo. Tenho certeza que Deus nos quer aqui conhecendo Jesus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor. Esse é o versículo central da Bíblia. É o centro da Bíblia. É o texto, está no meio. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Eu falei tão mal do Lula, que agora estou falando igual a ele. Castigo. Continue. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e cantarei as obras do Senhor.
O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos seus olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Sabemos que é assim mesmo. Não sei se você vai ter que me ajudar. Intérprete de português para português. Este salmo faz parte do primeiro Halel, do quinto salmo, ou seja, do quinto livro dos Salmos. Nós temos 5 livros de Salmos. De 1 a 42. De 43 a 72. De 43 a 72. De 73 a 89. De 73 a 89. De 90 a 107. De 90 a 107. De 108 a 150. De 108 a 150. Todos os haléis estão no quinto salmo, no quinto livro. Estão no quinto livro. O primeiro halel é este. O primeiro Halel é este. Começa no capítulo 13. Começa no capítulo 13 e termina no 18. Halel significa louvor. Halel significa louvor. É o lugar do trono de Deus. É o lugar do trono de Deus. Deus habita entre os louvores. Esse salmo fala da excelência da pessoa de Cristo. Nós já vimos que ele começa com a bênção, com rendei graças. Com rendei graças. Israel, a casa de Arão, e os que temem ao Senhor. E o versículo 5. Vamos ver o versículo 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Você encontra uma palavra rica. Que é me deu folga. Esta palavra deriva. De Merekab. Que vem de Rakab. Significa um lugar amplo. Um lugar espaçoso. O mundo é um lugar apertado. O povo de Israel ficou 430 anos. O povo de Israel ficou 430 anos no Egito. Egito é o sinal de aperto. É onde a pessoa é escrava. Onde o faraó colocava muito peso em cima do povo. E Deus libertou. O povo de Israel.
através de duas passagens. Através de duas passagens. O Mar Vermelho. O Mar Vermelho e o Jordão. E o Jordão. O Salmo 114. O Salmo 114 trata deste louvor. Trata deste louvor. Vamos ler o Salmo 114. Vamos ler o Salmo 114. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó, no meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiro do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Este salmo fala da saída do povo. Este salmo fala da saída do povo. Do Egito. Da saída do povo do Egito. Egito é símbolo de mundo. Egito é símbolo de mundo. E de opressão. E de opressão. E Deus nos tirou. E Deus nos tirou de um lugar apertado. De um lugar apertado. E nos levou para um lugar espaçoso. E nos levou para um lugar espaçoso. Esse lugar espaçoso na Bíblia chama-se graça. Esse lugar espaçoso na Bíblia se chama graça. Salmo 66. Salmo 66. Vamos ler a partir do versículo 10. Vamos ler a partir do versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que preferiram os meus lábios e que, no dia da angústia, prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei os novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temei a Deus, e vós cantarei o que tem Ele feito por minha alma. E a Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Vamos voltar para o Salmo 118, 5. Vamos voltar para o Salmo 118, 5. Em meio à tribulação. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Quem é que atende a oração? Quem é que atende a oração? É a graça. É a graça. Se eu tivesse guardado a vaidade no meu coração. Se eu tivesse guardado a vaidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. O Senhor não me teria ouvido. Mas por causa da graça Ele nos ouve. Mas por causa da graça é que Ele nos ouve. A graça é um lugar espaçoso. A graça é um lugar espaçoso. As pessoas que vivem por regras. As pessoas que vivem por regras. Elas vivem debaixo de uma prisão. Elas vivem debaixo de uma prisão. A lei é uma prisão. A lei é uma prisão. Da saída do povo de Israel de Sucote. Da saída do povo de Israel de Sucote até o Monte Sinai. Até o Monte Sinai. Não havia lei. Não havia lei. Tudo foi feito pela graça. Tudo foi feito pela graça. Do Monte Sinai. Do Monte Sinai. Até a entrada do povo. Até a entrada do povo. Tudo é pela lei. Tudo é pela lei. Durante
10 paragens. Durante 10 paragens Foi graça. foi graça. Daí para frente, 32 paragens. Daí para frente, 32 paragens É lei. é lei. Porque o povo pediu que queria viver pela lei. Porque o povo pediu que queria viver pela lei. E pela lei você vive oprimido. E pela lei você vive oprimido. O primeiro pacto de Deus com o seu povo, O primeiro pacto de Deus com o seu povo, com Abraão, com Abraão, foi pela graça. foi pela graça. Mas o pacto de Moisés, Mas o pacto de o Moisés, povo quis assinar. o povo quis assinar. E por isso ele recebe a lei. E por isso ele recebe a lei. Mas a lei não dá libertação. Mas a lei não dá libertação. A lei traz a opressão. A lei traz a opressão. As pessoas que vivem pela lei As pessoas que vivem pela lei vivem prisioneiras vivem prisioneiras de comportamento. de comportamento. Elas ficam procurando uma conduta que seja aprovada. Elas ficam procurando uma conduta que seja aprovada. Que Deus a aprove pela sua conduta. Que Deus a aprove pela sua conduta. Mas Deus não aceita nada que é nosso. Mas Deus não aceita nada que é nosso. Ele nos aceitou em Cristo. Ele nos aceitou em Cristo. Neste salmo ele diz: invoquei o Senhor Neste salmo ele diz: invoquei ao Senhor e o Senhor me ouviu e o Senhor me ouviu e me deu e folga. me deu folga. As pessoas que são criadas em regimes autoritários As pessoas que são criadas em regimes autoritários não gostam da graça. não gostam da graça. As pessoas que são criadas em igrejas autoritárias As pessoas que são criadas em igrejas autoritárias não simpatizam com a graça. não simpatizam com a graça. Elas acham que fazendo é que elas merecem. Elas acham que é fazendo que elas merecem. Por isso, a graça é rejeitada Por isso a graça é rejeitada por aqueles que têm conduta baseada na execução dos seus atos. por aqueles que têm a sua conduta, a sua vida baseada na conduta dos seus atos. Muitas pessoas querem que eu pregue sobre o inferno Muitas pessoas querem que eu pregue sobre o inferno, e sobre o medo. sobre o medo. Eu prefiro pregar sobre a graça Eu e sobre prefiro o amor. pregar sobre a graça, sobre o amor. Porque eu não quero procurar Deus por causa do medo. Porque eu não quero procurar Deus por causa do medo. Eu não quero ir para o céu porque eu tenho medo do inferno. Eu não quero ir para o céu porque eu tenho medo do inferno. Mas sim porque Deus me amou de uma maneira tremenda. Mas porque Deus me amou de maneira tremenda. Não que o inferno não seja uma coisa séria. Não que o inferno não seja uma coisa séria. Mas eu prefiro que nós possamos conhecer Deus pela sua graça. Mas eu prefiro que nós possamos conhecer Deus pela sua graça. Madame Guyon Madame Guyon acendeu uma tocha e apanhou um balde. acendeu uma tocha E pegou um e balde. pegou um balde. E ela gritava E ela gritava na frente do Palácio de Versalhes. na frente do Palácio de No Versalhes, tempo de Luís XV. no tempo de Luís XV. Eu quero botar fogo no céu Eu quero pôr fogo no céu com essa tocha. com essa tocha. Eu quero apagar as labaredas do inferno Eu quero apagar as labaredas do inferno com esse balde com d'água. esse balde d'água. E eles ficavam perguntando: essa mulher está louca? E eles ficavam perguntando: essa mulher está louca. E diziam: por que você quer apagar as labaredas do inferno? Por que você quer apagar as labaredas do inferno E quer botar fogo no céu? e quer botar fogo no céu? Ele diz: para que ninguém procure Deus Para que ninguém procure Deus por causa dos benefícios do céu, por causa dos benefícios do ou céu por causa do medo do ou inferno, por causa do medo do inferno, mas por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele é, o Deus da graça, o Deus da graça, o lugar espaçoso. lugar espaçoso. O Senhor fez com que os homens cavalgassem sobre as nossas O cabeças. Senhor fez que os homens cavalgassem por sobre nossas cabeças. Ele nos levou a lugares apertados. Ele nos levou em lugares apertados. Eles nos oprimiram. Eles nos oprimiram. Nós passamos pelo fogo e pela água. Nós passamos pelo fogo e pela água. Mas afinal Ele nos trouxe para um lugar espaçoso. Mas afinal Ele nos trouxe para um lugar espaçoso. Que lugar espaçoso é esse? Que lugar espaçoso é esse? É onde você é aceito pela graça de Deus. em Aonde Cristo. você é aceito pela graça de Deus. A outra palavra que está muito ligada a um lugar de libertação Uma outra palavra ligada ao lugar de libertação. está em Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11. Vamos ler os 4 primeiros versículos. Vamos ler os 4 primeiros versículos de Oséias capítulo 11.
Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-nos nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Vamos voltar para o versículo 1. Vamos voltar para o versículo 1. Quando Israel era menino, Quando Israel era menino, ainda não era um povo. ainda não era um povo. De lá eu chamei o meu filho. De lá eu chamei o meu filho. Esse texto também é referente a Jesus. Esse texto também é referente a Jesus. Quando ele era criança, Quando ele era criança, que Herodes perseguiu, que Herodes perseguiu, ele teve que ir para o Egito. ele teve que ir para o Egito. E de lá ele chamou Jesus. E de lá ele chamou Jesus. Deus não nos quer em lugares apertados. Deus não nos quer em lugares apertados, Mas Ele quer que nós andemos com Ele com liberdade. mas Ele quer que nós andemos com Ele com liberdade. Ele disse no versículo 2: E Ele disse no versículo 2, quanto mais eu os chamava, quanto mais eu chamava, mais eles iam de minha presença. mais eles iam da minha presença. Sacrificavam a ídolos. Sacrificavam a ídolos e queimavam incenso às imagens de escultura. Eles não me queriam, Eles não me queriam, mas eu os queria. mas eu os queria. Oséias é um livro Oséias é um livro que mostra esse amor doido de Deus. que mostra esse amor doido de Deus. Ele manda Oséias buscar uma mulher na zona. Ele mandou Oséias buscar uma mulher na zona E disse, case com ela. e disse, case com ela. E ele disse, ela vai depois voltar para a zona. E ele disse, depois ela vai voltar para a zona. E você vai buscá-la outra vez. E você vai buscá-la outra vez. E depois ela vai voltar para a zona. E depois ela vai voltar novamente para a zona. E você vai buscá-la. E você vai buscá-la. Assim como eu busco o meu povo. Assim como eu busco o meu povo. Desposar-te-ei comigo em fidelidade. Desposar-te-ei comigo em E fidelidade. conhecerás o Senhor. E conhecerás o Senhor. Deus nos ama com amor eterno. Deus nos ama com amor eterno E incondicional. e incondicional. É um lugar espaçoso. É um lugar espaçoso. Efraim Efraim é o segundo filho de José. é o segundo filho de José. José teve 2 filhos. José teve 2 filhos, Manassés Manassés e Efraim. e Efraim. Manassés significa esquecimento Manassés significa esquecimento de tudo que passou. e tudo o que passou. Efraim significa prosperidade Efraim significa prosperidade na terra da minha aflição. na terra da minha aflição. Efraim é o segundo filho. Efraim é o segundo filho. A bênção de Jacó A bênção de Jacó deveria ser colocada deveria ser colocada com a mão direita com a mão direita na cabeça de Manassés na cabeça de Manassés e a mão esquerda na cabeça de Efraim. e a mão esquerda na cabeça de Efraim. José trouxe os 2 meninos José então trouxe os 2 meninos diante de seu pai diante de seu pai, Jacó, para que a cabeça de Manassés estivesse diante da mão direita para que Manassés estivesse diante da sua mão direita e Efraim de mão esquerda. e Efraim na mão esquerda. Mas Jacó trocou as mãos Mas Jacó então troca as mãos e põe a mão esquerda e põe a mão esquerda na cabeça de Manassés na cabeça de Manassés e a mão direita e a mão direita na cabeça de na Efraim. cabeça de Efraim. O que é isto? O que é isto? É a cruz. É a cruz. O mais velho O mais velho vai servir o mais novo. vai servir ao mais novo. Adão Adão tem que morrer tem que morrer para Cristo para Cristo ser a nossa libertação. ser a nossa libertação. Deus Deus tirou de Efraim o jugo da queixada. tirou de Efraim o jugo de sobre as suas queixadas. Veja o verso 4. Veja o verso 4. Pode ler. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Preste atenção. Preste atenção.
cordas humanas. Cordas humanas. Quando foi que Deus esteve em cordas humanas? Quando é que Deus esteve em cordas humanas? Em Jesus. Em Jesus. Ele é a corda Ele é a corda que amarra, que nos traz para Ele, que nos traz para Ele, com laços de amor. com laços de amor. E fui para eles, E fui para eles como quem alivia o jugo sobre as suas como queixadas. quem alivia o jugo de sobre suas queixadas. Ele queria tirar o cabresto, Ele queria tirar o cabresto, para que a vida fosse por liberdade para que a vida fosse por liberdade e não por e obrigação. não por obrigação. Malbataã Malbataã conta a história de um velho camelo conta a história de um velho camelo que sempre estava com cabresto. que sempre estava com cabresto. Um dia o seu dono Um dia o seu dono passou a tirar o cabresto da cabeça dele, passou então a tirar o cabresto de sobre a sua cabeça. mas ele vivia como se estivesse preso. Mas ele vivia como se estivesse preso. Ele não saía Ele não saía daquele lugar daquele lugar onde o dono colocava. onde o dono colocava. Ele ficou viciado Ele ficou viciado então com o cabresto. com o cabresto. Jesus já tirou o cabresto, Jesus já tirou o cabresto. mas tem muita gente que quer viver debaixo do cabresto da lei. Mas tem muita gente que ainda quer viver debaixo do cabresto da lei. Quer compromissos na base da obrigação, Quer compromissos, mas na base da obrigação. de fora para dentro De fora para e dentro. não de dentro para E fora. não de dentro para fora. A lei do Antigo Testamento é do lado de fora. A lei do Antigo Testamento é do lado de fora. A lei no Novo Testamento é a lei da liberdade. A lei no Novo Testamento é a lei da É liberdade. Cristo em nós. É Cristo em nós. E a gente não pratica o mal A gente não pratica o mal porque a lei manda não praticar, porque a lei não manda não praticar, mas sim porque a vida de Cristo em nós, mas sim porque a vida de Cristo está em nós. ela se manifesta Ela se manifesta como um ato de liberdade. como um ato de liberdade. É isso que é tirar o jugo da queixada. É isso que é tirar o jugo de sobre a queixada. Qual é um lugar espaçoso? Qual é o lugar espaçoso? É o lugar da graça. É o lugar da graça. É o lugar do amor incondicional. É o lugar do amor incondicional. E há uma terceira palavra E há uma terceira palavra que está em Sofonias capítulo que 3, está em Sofonias, capítulo 3, a partir do versículo a 17. partir do versículo 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra, em que sofrerem a ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Você sabe qual é o lugar espaçoso? Você sabe qual é o lugar espaçoso? O lugar do louvor. O lugar do louvor. Judá Judá. é o nome do quarto filho de Jacó. Judá é o nome do quarto filho de Jacó. Significa louvor. Significa louvor. É de onde veio Siló. É de onde veio Siló. Siló é Cristo, Siló é Cristo, que é a expressão do louvor. que é a expressão do louvor. É lugar de festa. É lugar de festa. É lugar de alegria. É lugar de alegria. Deus dança. Deus dança. A minha Bíblia diz que Ele dança. A minha Bíblia diz que ele dança. O Senhor está no meio de ti. O Senhor está no meio de ti. Deleitar-se-á em ti com alegria. Deleitar-se-á em ti com alegria. E regozijar-se-á em ti com júbilo. E
Regozijar-se-á em ti com júbilo. Essa palavra significa ele vai dançar com júbilo. Essa palavra significa que ele vai dançar com júbilo. Você já pensou um Deus que dança? Você já pensou num Deus que dança? Um Deus alegre, Um Deus alegre, que ama, que é gracioso. é gracioso. Normalmente religião é uma coisa chata. Normalmente a religião é uma coisa chata. Eu ia passando há pouco na frente de uma igreja. Eu ia passando há pouco à frente de uma igreja. A minha mulher estava dirigindo. A minha mulher estava dirigindo. Eu olhei para a cara das pessoas na porta. E eu olhei para a cara das pessoas na porta. Parecia que estavam entrando num velório. Parecia que estavam entrando num velório. Que é isso? O que é isso? Quem nunca experimentou libertação Quem nunca experimentou libertação é cheio de reclamação. é cheio de reclamação. Ele vive cobrando. Ele vive cobrando. Ele não louva. Ele não louva. Ele não agradece. Ele não agradece. Ele não celebra. Ele não celebra. Ele não faz festa. Ele não faz festa. Lugar espaçoso. Lugar espaçoso. É o lugar do louvor. É o lugar do louvor. É o Senhor que faz a obra toda. É o Senhor quem faz a obra toda. Ele disse: eu os congregarei. Ele diz: e eu os congregarei. Eu os vingarei. Eu os vingarei. Eu os salvarei. Eu os salvarei. Eu os recolherei. Eu os recolherei. Eu os trarei de volta. Eu os trarei de volta. E eu os exaltarei. E eu os exaltarei. Para que eles sejam o meu louvor. Para que eles sejam o meu louvor. Quanto tempo você passa criticando durante o dia? Quanto tempo você passa criticando durante o dia? E reclamando. E reclamando. E murmurando. E murmurando. É sinal de prisão. É sinal de prisão. De lugar apertado. Do lugar apertado. As pessoas que não festejam. As pessoas que não festejam. É porque elas estão oprimidas. É porque elas estão oprimidas. Elas não conseguem fazer festa. Elas não conseguem fazer festa. Você já pensou em fazer festa com café amargo? Você já pensou em fazer festa com café amargo? Em vez de ter Coca-Cola. Em vez de ter Coca-Cola, café sem açúcar. Café sem açúcar. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que significa isso? Foi o Saramago que falou assim. Foi Saramago que falou assim. Os cristãos não sabem se alegrar. Os cristãos não sabem se alegrar. Eles não sabem fazer festa com café amargo. Eles não sabem fazer festa com café amargo. Eles querem tudo bonzinho para eles. Eles querem tudo bonzinho para eles. Estou falando de um ateu que faz uma crítica aos cristãos. Eu estou falando de um ateu que faz uma crítica aos cristãos. Como é que as pessoas lhe veem no dia a dia? Como é que as pessoas lhe veem no dia a dia? Como uma pessoa alegre. Uma pessoa alegre. Não estou dizendo que você tem que ficar o tempo todo rindo. Eu não estou dizendo que você tem que ficar o tempo todo rindo. Mas a Bíblia diz triste, mas sempre alegres. Mas a Bíblia diz triste, mas sempre alegres. Esse é um paradoxo. Esse é um paradoxo. Há momentos em que nós temos tristeza. Há um momento que nós temos tristeza. Mas nós temos uma grande salvação. Mas nós temos uma grande salvação. Esse lugar espaçoso. Esse é o lugar espaçoso. O lugar da aceitação. O lugar da aceitação. Eu sou filho. Eu sou filho. Hoje eu recebi um torpedo do meu filho. Hoje eu recebi um torpedo do meu filho. As duas meninas vieram. As duas meninas vieram. Mas ele não pôde vir. Mas ele não pôde vir para Londrina. Mas ele me mandou um torpedo. Mas ele mandou um torpedo pelo celular. Paizinho. Paizinho. Você é um paizão. Você é um paizão. Isso é um paradoxo. Isso é um paradoxo. Ser paizinho e ser paizão. Ser paizinho e ser paizão. É nesse lugar que eu quero viver com Deus. É nesse lugar que eu quero viver com Deus. Eu quero o meu daddy. Eu quero o meu daddy. Meu papai. Meu papai. Mas eu também quero o meu father. Mas também eu quero o meu father. O meu pai. Meu pai.
e meu papai grande. e meu papai grande. Eu tenho reverência para com ele, Eu tenho reverência para com ele, mas eu preciso de intimidade com mas ele. eu também preciso de intimidade. Eu preciso do colo dele, Eu preciso do colo dele, como uma criança amamentada como uma criança no amamentada colo da sua no mãe. colo da sua mãe. Eu fico muito lisonjeado Eu fico muito lisonjeado quando as crianças me procuram. quando as crianças vêm e me procuram. A Isabela, filha do Eric, A Isabela, filha do Eric, quando ela chega aqui e me vê sentado, quando ela chega, ela me vê sentado, ela vem e senta do meu lado ela vem e senta do meu lado, e aconchega a cabeça. me aconchega a cabeça. Nós fomos no aniversário da Núria essa semana. Nós fomos no aniversário da Núria, na quarta-feira. E ela correu lá para o sofá onde eu estava Ela correu então lá para o sofá onde ele estava e deitou no meu peito e deitou no meu e peito dormiu. e dormiu. Eu fiquei pensando de João, Eu fiquei pensando em João, quando ele colocou a cabeça no peito de Jesus. quando ele colocou a cabeça no peito de Jesus. Intimidade. Intimidade. Você já pensou no seu pai como uma pessoa íntima? Você já pensou no seu pai como uma pessoa íntima? Esse é um lugar espaçoso. Esse é um lugar espaçoso. Na tribulação eu clamei ao Senhor. Na tribulação eu clamei ao Senhor Ele me ouviu. e Ele me ouviu. Por causa da sua graça. Por causa da sua graça. Ele me aceitou. Ele me aceitou Por causa do seu amor. por causa do seu amor. E ele veio festejar comigo. E Ele veio festejar comigo Por causa da sua alegria. por causa da sua Esse é alegria. um lugar espaçoso. Esse é o lugar espaçoso. Que tipo de lugar você tem vivido Que tipo de lugar você tem vivido aqui nesse mundo? aqui neste mundo? Esse mundo é opressivo. Este mundo é opressivo, Nós precisamos conhecer o nosso Deus. mas nós precisamos conhecer o nosso Deus. Jesus veio revelar o Pai. Jesus veio revelar o Pai. A sua palavra principal A sua palavra principal foi Abba. foi Abba. Abba. Abba, Papai. Papai. Esta é a palavra da revelação de Cristo. Esta é a palavra da revelação de Cristo. No Velho Testamento, No esse Ve- conceito não era muito comum. No Velho Testamento, esse conceito não era muito comum. Havia uma ideia, Havia uma ideia, mas não havia a realidade. mas não havia realidade. Jesus veio para mostrar que Deus é Pai. Jesus, então, veio mostrar que Deus é Pai, E Ele nos aceita no Filho. que Ele nos aceita no Filho. E o Filho morreu. E o Filho morreu, Uma morte que não era dele. uma morte que não era dele. Aquela morte era minha, Aquela morte era minha, era sua. era sua. Nós morremos com Ele. Nós morremos com Ele, Para que a vida dele para que a vida dele pudesse nos dar amplitude. pudesse nos dar amplitude. Eu lamento quando eu encontro pessoas que só vivem reclamando. Eu lamento quando eu encontro pessoas que vivem reclamando. Eu lamento quando eu vivo reclamando. Eu lamento quando eu vivo reclamando. Porque eu fui chamado para pertencer à tribo de Judá. Porque eu fui chamado para pertencer à tribo de Judá, A tribo do louvor. a tribo do louvor, Onde Deus habita. aonde Deus habita No meio dos louvores. no do meio seu dos povo. louvores do seu povo. Esse é um lugar espaçoso. Esse é o lugar espaçoso. Que o Senhor nos dê graça Que o Senhor nos dê graça para viver com mais amplitude. para viver com mais amplitude, Não ficar oprimido. não ficar oprimido. O inimigo já foi vencido. O inimigo já foi vencido. Eu gosto muito dessa expressão. Eu gosto muito dessa expressão. Eu não temo o diabo, Eu não temo o diabo, porque ele não tem nem a chave da casa dele. porque ele não tem nem a chave da casa dele. A chave da casa do diabo A chave da casa do diabo está na mão do Cordeiro. está na mão do Cordeiro. Quem governa este mundo Quem governa este mundo ainda é Deus. ainda é Deus. Ainda que o diabo seja posseiro do mundo, Ainda que o diabo seja posseiro do mundo, do Senhor é a terra e a sua plenitude. do Senhor é a terra e a sua O plenitude. mundo e aqueles que nele O habitam. mundo e aqueles que nele habitam. O Senhor permite determinadas coisas O Senhor nos permite determinadas coisas para que ele nos quebrante. para que ele nos quebrante. Hoje pela manhã nós tratamos isso. Hoje pela manhã nós tratamos disso. Nós precisamos ser quebrantados. Nós precisamos ser quebrantados. Só é quebrantado quem é filho. Só é quebrantado quem é filho.
O mundo não é quebrantado. O mundo não é quebrantado. O mundo é aceito. O mundo é aceito. Jesus veio para salvar o mundo. E Jesus veio para salvar o mundo. Ele veio com a finalidade de nos acolher. Ele veio com a finalidade de nos acolher. Ele nos aceitou. Ele nos aceitou. Mas o quebrantamento é para filhos. Mas o quebrantamento é para filhos. Só depois que nós somos quebrantados Só depois que nós somos quebrantados é que nós vamos desistir de nós. é que nós vamos desistir de nós. E nós vamos querer que ele entre. E nós vamos querer então que ele entre. Então hoje pela manhã eu fiz uma pergunta. Então hoje pela manhã eu fiz uma pergunta. Numa casa tem 2 famílias Numa casa tem 2 famílias morando na mesma casa. morando na mesma casa. Essa é uma ilustração de Watchman Nee. Esta é uma ilustração de Watchman Nee. Tem uma família boa Tem uma família boa e uma família ruim. e uma família ruim. Quem é que cria problema? Quem é que cria problemas? É a boa ou é a ruim? É a boa ou a ruim? Quem é que sempre cria problema? Quem é que sempre cria problemas? É o bom ou o ruim? É o bom ou o ruim? Claro, Claro que é o mal que cria problemas. é o mal que cria problemas. Então, para que essa família viva bem, Então, para que essa família viva bem, a outra família tem que ir embora da a casa. outra família tem que ir embora da casa. Quando você recebeu Jesus, Quando você recebeu Jesus, você tinha o seu eu você tinha o seu eu, que governava. que governa. Esse eu Esse eu é incapaz de ser feliz sozinho. é incapaz de ser feliz com o Senhor. Então ele tem que retirar. Então ele tem que retirar. O eu tem que sair O eu tem que sair para que fique Cristo. para que fique Cristo. Se o eu não morrer, Se o eu não morrer, vai ficar um conflito. vai ficar um conflito. Com quem você vai ficar? Com quem que você vai ficar? Você quer ficar no lugar apertado? Você quer ficar no lugar apertado? Você quer ser um chato, Você quer ser um chato, um marido chato, um marido chato, uma mulher chata, uma mulher chata, uma sogra chata, uma sogra chata, um patrão chato, um patrão chato, um empregado chato? um empregado chato? É aquele que quer governar pelos seus direitos. É aquele que quer governar pelos seus direitos. Quais são as três palavras para a libertação? Quais são as 3 palavras para libertação? Parece que ninguém ouviu nada. Graça, Graça, amor incondicional, amor incondicional, louvor e alegria. louvor e alegria. O Eric quer que a gente aprenda O Eric quer que a gente aprenda e faça o dever de e que faça o dever de cada mensagem. Qual é a síntese? de cada mensagem, qual é a síntese? Onde você está vivendo? Aonde você está vivendo? Você é um crítico, Você é um é crítico? um julgador, É um julgador? é um reclamador. É um reclamador? Então você está apertado. Então você está apertado. Você está num lugar opresso. Você está num lugar opresso. Você vive pela graça. Você vive pela graça? Você vive pela aceitação do amor. Você vive pela aceitação do amor? Você vive celebrando. Você vive celebrando? Olha, eu quero conviver com você. Olha, eu quero conviver com você. Você vai me ajudar. Você vai me ajudar. Eu não quero andar com essa gente que só critica, murmura, reclama. Eu não quero andar com as pessoas que só criticam, murmuram, reclamam. Esse é um lugar muito apertado. Esse é um lugar muito apertado. Rendei graças ao Senhor, Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. porque Ele é bom E a sua misericórdia e dura a para sua sempre. misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. porque Ele é bom E a sua misericórdia e a dura para sua sempre. misericórdia dura para sempre. É o começo desse salmo É o começo desse e salmo é o fim do salmo. e é o fim do salmo. Que Deus nos dê Que Deus nos dê uma semana de louvor. uma semana em louvor. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo,
Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site